Bem, pessoal, o que a gente vai falar hoje? A gente vai fazer aqui uma muito rápida introdução, né, a esse mundo da IA, Machine Learning, Deep Learning, né, só para até quem eventualmente está um pouquinho não tão familiarizado, até para entender o link, né, com a história toda aqui do Explainable AI. A gente vai mergulhar no Explainable, por que é tão necessário, a gente vai ver que tem a LGPD no meio do caminho aí, que nos ajuda nessa empreitada. Depois, como resolver, né, o que a gente vai falar muito aqui das caixas pretas, né, que esses modelos hoje, um pouco de como são conhecidos. E agora, uma perspectiva nossa, uma visão que a gente tem aí de um futuro, eu diria que um futuro bem melhor do que a gente imagina, tá bom? Começando, a gente entende, cara, a nossa visão é que assim, essa década vai ser a década da IA, né? A gente está muito acostumado com o mundo da IA, né, da internet, nos negócios, a gente está agora entrando, né, dando os primeiros passos na questão toda da IA de percepção, né, essa coisa de você se identificar, né, pela sua própria imagem, né, o seu rosto, obviamente, tudo mais, até a gente chegar na IA autônoma, né? Então, assim, a gente crê que essa vai ser uma década assim, explosiva nesse sentido, tá? E acreditamos de verdade que isso tudo vai acontecer para o bem. Se a gente olhar, né, a gente sabe, todo mundo aqui já ouviu falar, está acompanhando as novidades no mundo da IA, a gente sabe que os conceitos iniciais são bem antigos, né, toda essa história de se basear no cérebro humano, etc, etc. O curioso é ver assim, quanto a IA já passou, né, os grandes buracos negros aqui, né, de de se criar uma expectativa enorme, depois, caramba, aquilo não foi tão cumprido assim, uma outra onda de expectativa e, de novo, um vale. Mas eu acho que agora a gente está num caminho, né, como a gente vê nesse gráfico final aqui, né, esse crescimento explosivo, isso aqui não tem o que fazer, né, isso tudo aqui vai acontecer. Por outro lado, a gente também ouve, né, a gente é minado aí com uma perspectiva, né, de que a IA vai substituir os humanos totalmente, uma IA que sente, uma IA que tem consciência. Isso tudo, pessoal, é uma grande ainda, assim, você falar o que eu acho mesmo, eu acho uma grande besteira, né? Uma coisa que ainda está muito longe, né? O que a gente está vendo, os grandes avanços que a gente está vendo aqui, né, estão nesse lado aqui dessa Artificial Narrow Intelligence, né? Quer dizer, o narrow do estreito, né, do que é muito objetivo. Ali sim a gente é muito bom. E a revolução está aqui agora acontecendo, né? Ainda está muito longe desse mundo dos filmes, etc, etc. Né? Eu acho que para a turma que está aqui isso há de ser claro, né? Às vezes não é. Por outro lado, também a gente vê muito, né? O que é o machine learning, deep learning, inteligência artificial, as pessoas se confundem, não sabem onde é que uma coisa está encaixada dentro da outra, né? E esse quadrinho aqui, ele mostra exatamente o macro, né? Quer dizer, você tem a inteligência artificial, né, como o grande chapéu, dentro dela, né, uma das grandes frentes, né, e talvez a mais importante, óbvia a mais importante, que é o machine learning, e dentro do mundo de machine learning, o deep learning que surgiu, né, como, assim, eu diria que são as técnicas hoje mais impressionantes, mais importantes, e que estão efetivamente causando esse boom da IA que a gente está vendo, né? Então, assim, mas cadê o Big Data, né? As pessoas também confundem. Cadê o Data Science, o Data Scientist aqui dentro, né? O Data Scientist é o cara que está fazendo o modelo, né? É o cara que está fazendo os modelos de machine learning, né? Os clássicos ou os modelos de redes neurais, os modelos de deep learning, né? E dado é tudo aqui, né? Você não tem modelo se você não tem dados. Quanto mais dados, melhores os modelos. A gente também sabe disso, né? O que a gente vê, né, dos atendentes, né, da Siri, né, do Cortana, né, do Alexa, etc, etc, né? Essa é uma dos tipos de modelos, né, que usam machine learning, que usam na sua essência deep learning para terem vida, né? Mas são todos encaixados nesse grande quadro, né? Isso aqui é talvez a coisa mais importante, né, nessa introdução, né? Porque assim, não sei se é claro para todo mundo, mas assim, você não constrói, né, modelos hoje, né? Nada disso que a gente está falando dessa revolução vem com instrução a instrução. Se isso faz aquilo, e se aquilo outro faz aquilo outro.
Isso, inclusive, foi uma das tentativas da IA na sua história, né? Você efetivamente especificar tudo que o programa tem que fazer e tal. Não é mais nada assim, né? A grande revolução, o grande boom aconteceu com a gente, né? Inicialmente, hoje principalmente, né? Você pegando dados e dizendo, olha, isso aqui é a foto de um, sei lá, do cachorro, do gato, isso aqui você criando os labels nos dados, né? Isso aqui é um spam, isso aqui não é um spam, isso aqui é uma fraude, isso aqui não é uma fraude, esse cara aqui é um bom pagador, esse cara aqui é o cara que dá o default, o cara que não paga. E quanto mais você alimenta, né, os sistemas de machine learning com esses dados, né, você consegue ter o resultado que a gente espera. Aqui a gente está falando, né, quando a gente fala da aprendizagem de máquina, a gente tem 3 grandes mundos aqui, né? O supervisionado, que é muito isso do que eu comecei a falar, né? É onde está o reconhecimento de imagem, é onde a gente faz a retenção de cliente, é onde a gente faz previsão, né, de vendas, do que vai ser inflação, o que vai ser todos os indicadores econômicos, né? Você tem os modelos não supervisionados que são fundamentais no dia a dia das empresas, né? Os famosos clusters, né? que bem segmentam os tipos de cliente com as suas demandas, os seus usos, os seus comportamentos. E a aprendizagem por reforço, que eu diria que é a parte até hoje mais complexa, né? E mais assim, desafiante e mais assim, incrível, né? Do que está acontecendo, né? A gente vai ver até alguns exemplos aí. Então, o supervisionado, né? A gente tem lá, como é que eu sei se é spam, não sei, como é que eu faço, né, o speech recognition, né? Como é que eu transcrevo, né, um áudio em texto, como é que eu faço tradução, como é que eu defino, né, o que o cara vai comprar, o que eu deveria oferecer para o cliente, né? Qual é o próximo produto que eu deveria oferecer, né? O famoso next best offer, né? Que é tudo aqui hoje no marketing digital, na gestão de cliente, né? Os carros, né, que estão vindo aí, né? Né, os carros autônomos e tudo mais. E o ponto aqui, Marcelo, é que, como o nome já diz, né, supervisionado, você precisa direcionar o que são essas coisas inicialmente para o modelo. Então, você precisa dizer para o modelo, antes dele começar a fazer isso sozinho, você precisa ensinar ele o que é considerado como sendo spam e o que não é considerado ser spam. Você precisa, num começo, dizer para ele, quando ele tiver um input de um áudio, aquele áudio significa qual palavra, para num futuro você não precisar dizer para ele, quem vai dizer vai ser ele para você. Mas o modelo supervisionado, você precisa desse início, direcionar, ensinar ele quais são as coisas. Quem é o 0, quem é o 1, quem é o que vai ter risco ou quem não vai ter, qual é o cliente, qual é o produto que você direcionaria para aquele cliente, e aí depois, o modelo funcionando, ele vai fazer isso automaticamente. Perfeito. Aqui é a brincadeira, né? Labels e mais labels, né? Se você não tiver uma massa, né, gigantesca de dados, né, para alimentar os seus modelos, né, fazendo isso que o Murilo citou, né, fazendo essa classificação inicial, né, no caso dos modelos supervisionados, não tem o que fazer, né? E aí, depois que você gera o seu modelo, né, você é capaz de, para uma nova entrada, dizer, né, puxa, o que é esse cara? E ele vai te responder baseado nesse aprendizado. O pessoal fala muito, né? Óbvio, os dados, né, viraram o petróleo, né, etc. Né? E hoje, óbvio, quem está na frente nessa guerra toda é a China, né? A China como o pessoal brinca, né, é a nova Arábia Saudita dos dados, né? E é verdade, né? Aqui, para quem também, sei lá, está um pouco longe dos modelos, né? Como é que você faz um modelo, né? Assim, em 10 segundos você tem que treinar os modelos, né? Essa parte é fundamental e também é legal ficar na cabeça de, cara, não tem inteligência artificial sem modelos, né? Essa é a palavra-chave, né? Você tem que ter os dados, treinar, você retroalimenta, você aperfeiçoa ele, mas ele é, na sua essência, um modelo. Aí basicamente, são, na sua essência, modelos, né? De diversos tipos, né? Aqui um exemplo, aí olhando o mundo do não supervisionado, quer dizer, no mundo não supervisionado, eu já não classifico um a um, né? Eu deixo as técnicas de machine learning, elas identificarem quem é mais parecido com quem, né? Então,
Isso é clássico, a gente implementa muito em fintech, em banco, né? Principalmente os clusters da base de clientes, né? Então, qual é o comportamento de uso de um cliente de cartão de crédito, né? Do cartão de débito? Pô, o cara compra mais em restaurante, compra mais no mundo digital, o dinheiro que chega na tua conta digital, ele pega e manda embora. Um outro cara não, é o cara que efetivamente usa todos os serviços, todos os produtos. Assim, sem isso aqui, você não consegue, hoje em dia, ser capaz, né, de ter um relacionamento via qualquer canal de forma, pelo menos, razoável com os clientes. Você tem que ter essa quebra. Não dá para você botar todo mundo no mesmo saco e se comunicar da mesma forma. Apesar de que o grosso, né, das empresas ainda fazem isso, porque muitas vezes, depois desse modelo, você tem que ter uma baita estrutura, né, de CRM, de analytics, para conseguir implementar eles com essa comunicação diferenciada, né? Por último aqui, que a gente vai citar esse aprendizado por reforço, né? Eu acho que todo mundo já viu aqui, né, o que a OpenAI, né, que é a empresa que o Elon Musk tem participação, né, com esse Dota 2 aqui. Eu não jogo esse negócio, mas eu sei a complexidade, né? Não é um Isso daí Atari, né? é um jogo, para quem não conhece, é muito semelhante ao LoL, não sei também quem já ouviu falar. É um jogo muito complexo, que jogam 10 pessoas no mesmo local, online, e a complexidade dele de coisas diferentes que você pode fazer é considerada uma das maiores do mundo. E a inteligência da OpenAI conseguiu criar um time, que é 5 contra 5, e a OpenAI conseguiu criar um time que conseguiu vencer o campeão mundial. Então, eles conseguiram fazer uma equipe que automaticamente, sem ninguém controlar, sabia o que tinha que ser feito, com toda essa complexidade, e conseguiu ganhar em estratégia e em jogabilidade, duas vezes, aliás, do melhor time do mundo nessa categoria. Bacana. Aqui, né, a grande questão é, você tem um agente, né, que, sei lá, é o teu jogador, né, o environment aqui são todos os pixels, né, da tua tela, e ele vai quase que num mecanismo bruto, né, bem bruto de aprendizado, fazendo determinadas ações e baseado num prêmio, né, que é positivo ou negativo, ele começa a entender por onde ele deve ir, né? Agora, imagina a complexidade de gerar esse modelo. É um negócio absurdamente gigante, não é à toa que somente esses caras, né, muito grandes, essas grandes empresas são capazes de treinar esses modelos, né? Não é um negócio para qualquer um. Outro ponto curioso, né, que quando a gente começa a olhar, né, aí do ponto de vista aí do reconhecimento de imagem, né, a visão computacional, quando a gente olha, né, por exemplo, 1 milhão de formas do zero estando escrito, né, 1, 2, cara, a gente, qualquer um, isso aqui é um 6, isso aqui é um 5, né? Para o computador isso sempre foi uma barreira gigantesca, né? E aí um pouco, muito dessa impressionante revolução que a gente está vivendo. Por outro lado, a gente, como é que faz essa conta aqui? Eu duvido que alguém consiga matar 49 vezes 57 rapidinho. Não consegue, né? A máquina era poderosíssima assim, aqui, né? Então, agora esse negócio inverteu, né? Quer dizer, a máquina também, né, estão conseguindo fazer o reconhecimento de todo e qualquer objeto. Isso tudo começou, né, com as redes neurais, né, o famoso perceptron, né, que é essa simulação do que seria, né, o conceito dos seus neurônios, os sinapses, essa integração toda, né, e essa ativação ou não da próxima camada, né, a partir dos inputs que você recebe. Isso rapidamente, né, começou a se expandir, né, para os multilayers, né, as camadas ocultas, né, e infinitas camadas ocultas que hoje a gente treina, né, nesses modelos. Uma grande revolução aconteceu aqui com a Imaginet, que é uma competição, né, global, anual, sobre reconhecimento de imagens. Até 2011, aqui, né, você vê, havia ainda uma taxa de erro de 25%. Em 2012 começou a ter uma mudança. Do nada, um time novo criou uma arquitetura nova que reduziu essa taxa de erro para 16%. Né? A famosa AlexNet, que esse Alex é o primeiro nome de um dos caras que liderava esse time. Né? Então o cara começou a compor 7 camadas ocultas, começou a trabalhar com GPUs e conseguiu realmente um nível de assertividade muito maior. Isso aqui é uma coisa que não para, né? Isso é complexo, é ao mesmo tempo fascinante.
a quantidade de arquiteturas de redes neurais que existem, né? As redes GANs, as redes recursivas, né? As famosas redes convolucionais, as CNNs, mas isso aqui não tem fim, né? A ponto da gente estar vivendo um negócio incrível, né? E tudo indica, né? As grandes empresas, essas big techs, né? As grandes companhias chinesas e tal de tecnologia, que hoje tem um nível de acerto assim inacreditável, né? A gente, apesar de muitos problemas, né? No geral, para esse tipo aqui de aplicação, né? Ou de competição, os caras estão incrivelmente assertivos, né? Você até assusta com o grau de assertividade que eles estão conseguindo. Então, assim, por outro lado, né, a gente vê hoje muito, pô, beleza, cara, você consegue facilmente, com todo o treino que você passou, fez para o seu modelo, né, identificar o carro na estrada, quando está falando aqui dos carros autônomos. Por outro lado, ainda tem muita dificuldade em você reconhecer, por exemplo, essas imagens aqui. O que é um stop, né? Porra, para. O que é a mão do cara pedindo carona? O que é a mão da menina dizendo, olha, eu vou entrar à esquerda, né? Você vê assim, o grau de detalhe que essas IAs vão conquistar, né? Então, assim, esse é um exemplo de um desafio, mas isso tudo está vindo, né? Quando a gente olha, né, uma questão também revolucionária aqui na questão da reconhecimento de imagens, né, ligadas à saúde, cara, se você tem 10 mil, né, ou mais, ou muito mais, né, imagens classificadas, dizendo, cara, essa imagem é da doença tal, essa é da doença tal, essa é daquela, cara, você consegue ser melhor do que os médicos, né? Por outro lado, se você aparecer com, cara, tenho 10 imagens aqui de um livro-texto de 1950 mostrando o que é pneumonia. Se você treinar isso, se você usar isso para treinar o teu modelo, putz, esquece, cara. Você realmente precisa de um volume absurdo e cada vez mais absurdo demais. Por isso, né, a China, sendo lá a Arábia Saudita, a China que hoje faz pagamento digital praticamente pela sociedade inteira, os caras têm, né, o Alibaba, você tem a Tencent, né, grandes players, né, óbvio, com a população gigantesca, eles são líderes, né, dessa capacidade de reconhecer imagens no mundo. Óbvio que você tem o viés lá da questão toda política, etc, etc. Legal, então assim, isso aqui... ponto também, Marcelo, aqui para deixar claro ali, então, que sem essa quantidade absurda de informação inicial, de input, seu modelo, com certeza, ele depende diretamente disso. Então, quando a gente fala de machine learning, ele precisa de uma quantidade muito grande de informação. Então, assim, eu quero começar a fazer o machine learning, como ele está fazendo aí, sem imagens. Também é muito pouco. Você vai ter um modelo ruim, vai botar a culpa no machine learning, etc., mas precisa saber o limiar, a quantidade de dados é importante para você ter um bom modelo.